Muito obrigado pelas contribuições, muito obrigado pelas orações e por vocês sempre se fazerem presentes na nossa vida, assim como na vida de outros missionários que nós sabemos que vocês sempre estão juntos. Amém? Abra sua Bíblia em Números capítulo 9, por favor. Números capítulo 9, versículos 15 até o 23, nós vamos ler a porção toda, a descrição que é feita sobre como Deus começou a atuar sobre o povo de Israel quando ele começou a se movimentar no deserto, caminhando para Canaã. Números 9, versículos 15, eu falei 14? É 15 até o final do capítulo, até o 23. Diz assim a palavra de Deus. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandado do Senhor, se acampavam, e segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriu assim o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Curve sua cabeça, eu quero orar mais uma vez, por favor. Pai, nós agradecemos ao Senhor por essa noite tão preciosa, reunidos aqui como igreja, diante do Senhor e diante da sua palavra. Eu agradeço ao Senhor pelo posicionamento dos pastores Rosni e Mercedes, pela voluntariedade deles de ouvirem sua voz, Senhor, por eles aceitarem o desafio de não se explicarem, de não pensarem no que seria, mas ouvirem o Senhor no seu coração e lançarem-se em suas mãos, Senhor. Eu agradeço o Senhor de todo o coração, porque ao fazerem isso, Senhor, eles nos mostram que eles não são nossos, eles são do Senhor. E quando eu sei que eles são do Senhor, eu posso confiar mais neles do que eu confiava. Por saber que eles estão dispostos a ouvir o Senhor acima de nós, de qualquer um de nós que estamos aqui, eu os considero, Senhor, ainda mais preciosos e importantes para a caminhada de todos nós, Senhor. A minha oração nessa noite é para que o Senhor fale com eles. Seja durante o tempo que durar, o Senhor esteja junto deles. E que realmente a sua voz produza mudanças e transformações profundas nos teus servos, porque cada uma destas mudanças, Senhor, também nos afetará como igreja, também afetará cada um dos filhos e filhas do Senhor que se congregam aqui, Senhor. Peço que assim também o Senhor faça conosco,
Que aquilo que está acontecendo com os teus filhos nesses dias seja para nós um exemplo e um chamado de atenção, Senhor. Que não podemos e não devemos caminhar às cegas, baseados em tradições, em modelos nossos, baseados em coisas que aparentemente dão certos, baseados em rotinas, mas que nós precisamos, Senhor, não importa a nossa posição, não importa quem nós somos ou que tipo de cargo nós temos, há uma necessidade extrema e importante, Senhor, de que nós andemos debaixo do governo do Senhor, de que a sua voz nos dirija. Precisamos ser sensíveis ao Senhor, precisamos ser sensíveis ao governo do Senhor. Precisamos estar atentos à sua voz, precisamos olhar e ver o que o Senhor está fazendo no céu, precisamos, Senhor, ter discernimento de tudo, do tempo, do momento, do modo, ó Deus, do porquê, do como fazer as coisas, e para isso nós precisamos estar continuamente conectados com a tua vontade. Minha oração, Senhor, é para que o Senhor, a partir do exemplo dos teus filhos, o Senhor nos desperte para o fato de que o Senhor busca mudanças em nós, que nós estamos diante de um tempo de mudança, de uma hora de mudança, de que nós precisamos estar flexíveis, Senhor, entregues em suas mãos. Eu oro, Senhor, para que essa palavra atinja o meu coração e o coração dos meus irmãos nessa noite, Senhor. Não importa o que seja, que esteja entre nós e o Senhor, não permaneça. Não importa o nível das nossas convicções humanas, teológicas, pessoais, sejam quais forem, Senhor, que a sua palavra e a sua vontade sejam absolutas, se tornem, Senhor, absolutas em nós, derrubando qualquer idolatria, derrubando, Senhor, qualquer obstáculo, e nos fazendo avançar para aquilo que nos espera, para o prêmio da soberana vocação, para aquilo que o Senhor tem para nós, cada um dos teus filhos e filhas, rompendo nossa natureza carnal, rompendo nossas convicções pessoais e tudo que possa querer nos enrijecer contra a tua vontade. É a minha oração pela sua igreja, é a minha oração por minha vida, pela vida de todos nós aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer uma pequena introdução sobre esse assunto. Fiquei observando o pastor Fernando nos explicar a atitude dos pastores, percebendo a importância que ele deu e a insistência de eles estarem debaixo de uma palavra específica do Senhor, né? Porque parece que tem que ter um motivo, né? Como que eles saem daqui assim? Parece que se não tiver um motivo sobrenatural, profundo, maior do que nós, eles não podem fazer isso. Mas como eu estava orando agora, irmãos, e eu creio nisso todo o meu coração, o que mais valida para nós a vida de um homem, de uma mulher de Deus, seja quem for, é saber que essa pessoa, antes de qualquer outra pessoa, ela anda e depende de Deus. Mesmo que isso não nos agrade. Sabemos então que os pastores estão nesse começo de ano, que é um começo de um novo ciclo, é um começo de um novo tempo, de novas ideias, de programações e tantas outras atividades que nós temos. Eles estão sensíveis à voz do Senhor, me faz ficar alegre. Porque eu sei que quando nós temos esse tipo de conduta, que nós preferimos ouvir o Senhor, que nós damos lugar para Ele, que nós abdicamos dos nossos cuidados. Fernando fez questão de salientar as preocupações da Mercedes. Quem não conhece a pastora Mercedes e sabe que se depender dela, ela vive mais a nossa vida do que a dela. Mas até isso tem limite. Até ser pastor tem limite. Porque nem tudo aquilo que é certo necessariamente é bom. Nem tudo aquilo que é bom necessariamente está sendo feito na hora que deve. E nenhum homem, e nenhuma mulher, nem eles e nem nós, como o Fernando orou por mim, eu não sei se você prestou atenção, que o seu coração, no caso meu, que o coração enganoso do Adriel não o confunda, porque isso é possível. Para qualquer um de nós, a pessoa mais edificada, mais crente, melhor instruída, ainda assim pode ser enganada por sua natureza, por suas convicções. O caminho que nós temos de segurança para que isso não aconteça com qualquer um de nós é a dependência de Deus. Quantos podem dizer amém a isso? Amém.
Vocês estão pesadinhos, dá uma sacolejada assim, relaxe. Nós precisamos depender de Deus, irmãos. O texto que nós lemos, ele fala de um tempo onde o Senhor chamava o seu povo para uma nova realidade de vida. Depois de mais de 400 anos, vivendo debaixo de opressão, vivendo debaixo de um regime de escravidão, Ele os chama para a liberdade. Mas quando você lê, principalmente, os livros de Números, o próprio livro de Êxodo, seus últimos capítulos, o próprio livro de Deuteronômio, e depois quando você lê Josué, culminando em Juízes, você vê a dificuldade que Israel tinha de viver essa realidade, de ser dependente de Deus. Eles expressaram isso até a sua queda, até o seu afastamento de Deus por amor às idolatrias. Essa dificuldade foi expressa no povo de Israel de tantas maneiras diferentes, não somente pela idolatria, mas por suas paixões naturais, pelo desejo de ter um rei, conforme tinham todas as nações da terra, e tantas outras. E tudo isso está escrito para mostrar a todos nós, na época da graça, quando parece que tudo é mais fácil, tudo é mais simples, que ainda assim, a hoje, nós podemos nos enveredar por caminhos que não são dele. Que estar dentro da igreja não nos garante nada, não nos garante certeza de fazermos tudo certo, que ficarmos repetindo reunião, liturgia, não é suficiente para nos gerar algo, para nos encaminhar, para nos introduzir naquilo que nos espera, no pleno conhecimento da vontade de Deus. Nós precisamos, conforme Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 nos orienta, renovarmos o nosso entendimento todo o tempo. A minha mente não pode ficar confinada naquilo que eu já sei, naquilo que eu acredito ser. Eu preciso de frescor, eu preciso de liberdade, eu preciso de flexibilidade, eu preciso de atenção. Eu preciso muitas vezes de uma dose de coragem para poder entrar naquilo que Deus tem. Exatamente o que acontecia com Israel. O novo de Deus para Israel era algo maravilhoso, mas era altamente diferente de tudo o que aquelas gerações tinham vivido. Eles sabiam como tudo iria acontecer, eles sabiam como a sua vida iria começar e como ela ia terminar. Eles tinham quem ditasse o que eles comiam, o que eles vestiam, tudo o que eles fizessem. Deus os arranca do Egito, manifesta a sua presença para eles e diz: agora eu vou ensinar para vocês um outro jeito de viver. Vocês vão andar comigo. E eu creio que essa ainda é a vontade de Deus, hoje na igreja. Porque o que há de dispersão em torno de nós, irmãos? Quantas paixões nos atraem? Quantas coisas boas podem ser feitas? Quantos desejos ficam aí perseguindo nossos corações? Como eu posso ter certeza de que aquilo que eu estou fazendo, vou fazer, é o melhor, é a vontade de Deus, é aquilo que vai me fazer terminar a vida como Paulo, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei minha fé, ou seja, fiz tudo o que eu tinha que fazer, não me arrependo de nada. Como podemos caminhar com essa certeza? Só porque somos pessoas honestas, porque temos um bom trabalho, porque pagamos nossa conta direito, porque frequentamos os cultos de domingo, porque temos uma carteirinha de membro? Nada disso é suficiente. Deus nos chama, Ele nos desafia para uma caminhada. Ele nos chama para deixarmos essas zonas de conforto da alma. Ele nos desafia a não confiarmos em nós mesmos, não confiarmos nas tradições, sejam dos nossos pais, seja da igreja, seja de quem for, mas de nos alinharmos com sua vontade, de ouvirmos sua voz, de termos discernimento do agora. Isso não é de ninguém, não é meu, não é seu, não é de um profeta, é dele, está no coração dele, e ele revela por sua palavra. Quando nós o buscamos, quando nós o desejamos. Perceba uma coisa, existem dois termos que me chamam a atenção nesse texto, um no versículo 16 e outro no versículo 20. No versículo 16 ele começa dizendo: assim era de contínuo. Então você observa que havia algo que acontecia no meio deles, que era, não cessava, não mudava, não falhava, estava sempre ali. Mas no versículo 20 você encontra o termo, começando o versículo, às vezes.
de contínuo, às vezes. Havia algo que era constante e havia algo que eles não podiam controlar. Não havia regra, não havia normatização. Às vezes significa que eu não sei quando. O termo denota que não havia controle, ele não consegue, o escritor não consegue determinar o quando, porque isso era exclusivo de Deus. O que era contínuo na vida e na cultura e na realidade diária do povo de Israel? A nuvem, que é o símbolo da presença de Deus, cobrindo o tabernáculo, cobrindo toda aquela região que ficava no centro do povo, para onde todo mundo olhava e tinha convicção: Deus está conosco, Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele é o nosso rei, Ele está, nós não temos um rei num trono, mas nós temos o nosso Deus habitando no meio de nós, temos essa certeza. A igreja não tem isso hoje. Não há uma nuvenzinha em nenhum lugar aqui, e nós não temos que ter essa expectativa, porque Ele prometeu habitar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Ele habita em nós, o seu Espírito está em nós, nós somos o seu povo na terra, e Ele se move e se movimenta através de nós. É muito importante nós entendermos isso. Deus resolveu se mover na terra por meio do seu corpo, que é a igreja. Ele resolveu que nós somos aqueles que se movem na terra, e quando nos movemos, é Ele quem está se movendo. Então, quando eu penso nisso, eu entendo que eu não vivo para fazer o que eu quero, eu vivo para levar a cabo aquilo que Ele designou-me a fazer, designou-me a ser. Essa é a minha função enquanto crente, filho de Deus, homem e mulher de Deus, família profética. Nós estamos aqui por isso, porque aqueles que habitam em torno de nós não conhecem esse Deus, e vivem segundo o curso da sua carne. Eles não sabem como é andar com Deus, eles não sabem discernir a direita da esquerda, o santo do profano, o certo do errado. Mas há um povo na terra que sabe. Sabe porque estudou? Não, sabe porque Deus os governa. Nós temos vivido um tempo que tem se falado muito na igreja sobre o reino de Deus. Como a igreja desse tempo vive de modismos, principalmente a igreja pentecostal, e a neopentecostal sobretudo, então agora está um modismo pelo Brasil sobre o reino de Deus. Tudo é reino de Deus, seminário do reino de Deus, música do reino de Deus. É muito bonito isso, realmente nós precisamos falar do reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade, mas como sempre nós vamos ficando na superfície. Gostamos de cantar, gostamos de falar, mas nem sequer muitas vezes compreendemos qual é o tamanho desse reino, o que ele significa, como nós entramos nele. E às vezes eu vejo tantos estudos, irmãos, que ficam complicando as coisas, aprofundando teologicamente. Mas você sabe qual é a realidade do que é reino de Deus? Um lugar onde Ele governa, todo e qualquer ambiente onde Ele é Deus. E esse reino de Deus precisa começar na sua alma. Porque se Ele não começar dentro de nós, Ele não vai começar em lugar nenhum. Jesus Cristo nos disse que nós não devemos procurar esse reino nem aqui, nem ali, nem acolá, porque Ele está dentro de nós. É dentro de você que ele se concretiza. É na sua vida, são nas suas ações, é na sua dependência, é quando você se nega a si mesmo. Porque Deus não habita mais em lugares como esses. Deus não se move mais como uma coluna de fogo. O fogo dele está em nós. É o seu Espírito Santo. É a convicção dele em nós. É a certeza das coisas que nós não vemos. É a fé. É quando nós nos movemos não pela aparência, não pelo curso do mundo, mas por aquilo que Ele diz. Aleluia! Eu creio nisso, igreja. Você crê? Eu quero andar e viver minha vida para servir esse Deus. Eu acredito que Sua presença está de contínuo comigo. É por isso que nós velamos por ela como Israel velava pelo tabernáculo. Assim como Israel zelava para que o tabernáculo estivesse perfeito e santificado, nós temos zelado por esse lugar dentro de nós, onde Ele habita, de contínuo. Aleluia, porque aí eu não sou entregue à minha própria mente, porque eu não sou entregue à minha própria cultura, porque eu não faço o que o meu coração acha melhor, porque eu não me entrego às minhas vaidades, porque eu não sou dominado pelo pecado. Hoje de manhã eu falei algo sobre isso, de quantas pessoas eu vejo lutando contra o pecado, querem ser santas, e nós temos que ser santos,
Mas eu quero que você perceba que quando você presta atenção no pecado, você fica cada vez mais cativo dele. E se porventura você conseguir vencer algum pecado por exercício de autodomínio, você vai ficar vaidoso. E quando você vence esse tal desse pecado, você começa a apontar o dedo para os outros e dizer: olha, como que você não vence? Que isso? Porque você você mede as pessoas por aquilo que você faz. E essa vaidade muitas vezes está presente entre nós, porque nós resolvemos lutar contra o pecado. Deus não está nos chamando para lutar contra o pecado. Deus nos está chamando para sermos obedientes a Ele. E à medida que a sua mente é toda tomada pela vontade de obedecê-lo, você simplesmente não tem tempo de ficar pensando no pecado. Por isso esse é um tempo, irmãos, de zelarmos que a presença de Deus esteja de contínuo. Diga comigo, de contínuo. A voz de Deus tem que estar falando conosco de contínuo. A sensibilidade ao Espírito Santo, a sensibilidade às nossas próprias falhas, de contínuo. Não podem ser simplesmente pregações que nos convençam das nossas tradições, dos nossos erros, dos nossos fracassos. Nós precisamos ter a voz de Deus bradando dentro de nós. De contínuo, todo o tempo, contrariando o meu querer se for preciso, contrariando minha vontade, contrariando meus argumentos, me levando por caminhos que se dependessem de mim eu não andaria neles. Aleluia. Oh Deus. Nunca conseguiremos estabelecer esse governo de Deus, ou deixar que Ele estabeleça esse governo dele em nossa vida, enquanto não aprendemos que a sua vontade muitas vezes nos leva a renunciar a nossa. E renunciar a minha significa dar valor a Ele dentro de mim, manter o lugar aonde Ele habita de contínuo, ordenado. Glória ao nome do Senhor Jesus. E depois do versículo 16, então o escritor de Números começa a descrever como Israel andava debaixo da ordem ou do mandado do Senhor. Deus os tira de uma vida totalmente rotineira, de gerações, onde todos sabiam tudo o que iria acontecer, para começar a movê-los de uma forma que eles não estavam habituados. E quando nós chegamos ao versículo 20, então o escritor diz que às vezes Deus se movia de um jeito, às vezes ele se movia de outro. Verso 21 diz que às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, ou seja, um dia só. Mas às vezes pela manhã a nuvem se erguia e eles tinham que sair marchando atrás da nuvem. Às vezes. Verso 22 que diz que às vezes a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, mas outras vezes ela se detinha por 1 mês. Eles não conseguiam saber o que Deus iria fazer depois. Eles nunca tinham como programar as suas saídas e as suas chegadas. Então eles tinham que manter o seu coração sempre alerta às movimentações de Deus. Sabe o que eu vejo pastor Osni e pastora Mercedes fazendo? Isso. Buscando ser sensíveis ao movimento de Deus. De entender que às vezes a nuvem subiu e andou e eu fiquei parado. Às vezes um tempo cessou, um ciclo terminou e eu continuo repetindo aquilo que não dá mais fruto. Às vezes Deus parou de operar e eu continuo fazendo as mesmas coisas, sem perceber que eu tinha que ter mudado junto com Ele. E eu só começo a perceber que às vezes eu fiquei para trás, quando o enfado, a canseira, o sono, o cansaço, a tristeza começam a tomar lugar da alegria no espírito. Porque às vezes eu prefiro dar vazão e valor para a minha convicção do que para aquilo que Deus está fazendo. Porque às vezes nós acreditamos que nós já sabemos o que Deus vai fazer. Porque às vezes nós achamos que Ele fala conosco de uma maneira que não fala com mais ninguém.
Porque às vezes nós acreditamos que porque Deus se moveu 100 anos atrás de um jeito, Ele vai continuar pelo resto da eternidade se movendo do mesmo jeito. Porque às vezes nós saímos do catolicismo romano e das tradições religiosas, mas continuamos tão religiosos como dantes. Porque tudo que nós mais queremos na nossa alma, igreja, é saber o que vai acontecer depois. Tudo que nós mais precisamos é estabilidade. É muito curioso quando muitas vezes Deus está falando, Deus está agindo num culto, mas alguém sempre começa a fazer assim. Porque às vezes o culto passa do horário, mas para ele mais importa a hora de chegar em casa do que o que realmente Deus está movendo naquele momento. Porque nem prestando atenção está mais. Ele já está na casa dele. Porque às vezes a verdade é o que importa não é o que Deus está falando, mas a minha rotina. Porque às vezes eu acredito que na segunda-feira o que tem de mais importante para eu fazer é viver a minha vida, ganhar o meu dinheiro, comprar a minha casa. Porque se Deus estiver interessado de fazer alguma coisa diferente, é Ele que encontre outra pessoa. Porque eu não vou sair de onde eu estou. Mas desde o princípio, não foi assim. Olhe para a Escritura e você vai ver que todas as vezes que Deus fez, que Deus rompeu, que Deus mudou, que Deus estabeleceu, que Deus fez qualquer coisa na terra, Ele encontrou pessoas que o ouviram e o obedeceram. Porque é que Deus estava fazendo aquilo com Israel, impertinência, capricho, excentricidade de Deus. Hoje vocês andam. Não, agora para. 30 dias. Não, 1 ano. Você acha que é impertinência? Você acha que Deus não tinha nada mais importante para fazer na sua vida eternal? Não. É porque Ele precisava arrancar o jugo do Egito de dentro daquele povo. A mania de querer saber tudo, todo o tempo. A falta das panelas de carne. A falta das coisas garantidas, das cebolas e das carnes que todos os dias caíam no seu prato, ao custo da sua escravidão. Porque Deus precisava tocar a mentalidade dessa geração. Porque quando nós temos a nossa mentalidade enrijecida por sistemas, por crenças e por valores humanos, Deus fica do lado de fora. Isso não é privilégio de uma pessoa, não é privilégio de um grupo, de uma cidade. Isso é um problema do ser humano. Ele limita tudo. E quer limitar muitas vezes o agir do Todo-Poderoso. Mas Ele convida gentilmente o seu povo, saiam disso e andem comigo. Deixem que eu dirija vocês e vão confiando em mim, vai dar certo, eu sou o Senhor. O Senhor nos convida a sentirmos essa insegurança do meu Deus, o que é que vem depois? Mas dizemos, Senhor, nós estamos com você, nós vamos com você. O que nós fazemos, o que nós gostamos, o que nós sentimos, não é mais importante, é o que você quer. Nós queremos isso, Senhor. Nós somos o seu povo, e se o Senhor quer mexer com os nossos confortos, nós aceitamos, porque o Senhor é o Deus de às vezes. Aleluia. Que às vezes abençoa, mas às vezes retém a sua bênção para provar meu coração, como Ele diz para Israel em Deuteronômio capítulo 8, te deixei passar fome. Queria ver o que tem dentro do teu coração. Ele é o Deus que às vezes faz tudo o que você espera, mas às vezes te passa a rasteira. E quando você espera que Ele vai pela direita, Ele vai pela esquerda. E às vezes você precisa ser aquela pessoa que diz, mesmo que eu não goste, Ele sabe de tudo. Aleluia. Eu não entendi, Senhor, mas eu quero entender. Me ajuda a caminhar com você naquilo que minha mente não alcança, que meu coração não alcança. Me ajuda a destruir os Baals que ficaram dentro da minha alma, para que só o Senhor tenha governo, para que o reino da minha alma seja teu. É isso que Deus buscava de Israel. Ele queria ser o rei do coração daquelas pessoas.
não da nação inteira, mas do coração de cada um. Ele se manifesta lá e diz: olhem para mim, confiem em mim, andem comigo no meio desse deserto. Hoje eu estava dizendo para algumas pessoas que eu conversava, tenho estado tão preocupado com a nossa geração. E eu fico repetindo isso, talvez eu tenha dito aqui. Fico preocupado porque o nosso desejo é ver uma geração de líderes se levantando no Brasil. Mas eu olho para a minha geração e eu vejo medo de confiar em Deus. Medo de andar com Deus. Medo de ter fé. Medo de pôr o pé na água e dizer assim: vamos ver se Ele está aqui mesmo. Ah, Ele me chamou, é? Então vamos ver. Pago para ver. Eu vou andar com Ele. Quebrei a cara, saí antes da hora, volto para trás. Daqui a pouco eu tento de novo. Tenho que aprender alguma coisa que eu não tinha aprendido. Mas dali a pouco o meu coração diz: vamos lá, é hora. Vamos, vou pregar. Vamos, tem que acontecer. Sinto falta disso na sua geração. Sinto falta disso nos jovens, nos adolescentes. Sinto falta dos tempos, e eu já estou falando igual velho, né? De 30 anos atrás, quando a gente botava a testa no pé de um púlpito como esse, falava: Deus me usa, eu quero ser missionário, eu quero ser pastor, eu quero ser evangelista, eu quero ser profeta, eu quero ser qualquer coisa, mas usa a minha vida. Sinto falta disso. Só ouço os jovens falando de faculdade, só ouço os jovens falando de Facebook, só ouço isso. Onde está o fogo? Onde está a chama? Onde está o desejo do Senhor? Está morrendo, está secando. Materialismo, estamos nos tornando sedentos por aquilo que podemos ter. O Brasil está prosperando e subindo, e à medida que ele sobe, a igreja desce. Dinheiro, ar-condicionado, carros, todo o tempo. E ele, onde ele está? Será que nesse meio de turbilhões e de senhores da vida, às vezes Deus vai encontrar alguém que ele possa fazer uma curva de 90 graus e tirar do rumo e dizer: eu vou te governar agora para onde você não esperava ir. Se o Senhor não nos chacoalha de tempos em tempos, irmãos, com mudanças inesperadas, nós criamos tradições para nós. Quero convidar você a alegrar seu coração nesses dias. Sentimos que Deus vem com transformações e mudanças sobre a Rio Preto. Nosso coração está alegre. Nossos pastores vão ouvir o Senhor e sabe lá o que vem, mas que venha. Tem que desconstruir alguma coisa, desconstrói. Tem que acabar com alguma coisa que não está funcionando, acaba. O que importa é que Ele venha. Fala: Deus, nós queremos te ouvir, queremos andar sob a nuvem, Senhor. O que o Senhor quer de nós? O Senhor quer mudar a nossa liturgia? O Senhor quer mudar a direção das cadeiras? O que o Senhor quer fazer com a gente? Senhor, o que nos interessa é saber como o Senhor quer mover seu povo. Ai, Deus, contanto que nós nos movamos em Ti. Sabe, que venha essa ordem de Deus, que possa vir sobre vocês nesse ano, e a Rio Preto, esse mandado do Senhor, seja como for. Não é que eu acredito que os pastores vão voltar de lá com uma pedra de 10 leis, lá de 12 leis, e vocês vão saber tudo. Mas eu acredito que eles vão trazer um fogo no seu coração, um fogo de vontade de Deus, um fogo de obediência. Um desejo de andar debaixo da nuvem, um desejo de renovar o que precisa ser renovado. Isso é bênção para a igreja, porque a igreja foi chamada para ser governada pelo Senhor. E eu quero que você, por favor, prepare o seu coração para isso. Vem um tempo de mudança, vem um tempo de crescimento, vem um tempo do Senhor disparar processos, liberar ministros, lançar missionários. Aleluia. Pouco tempo eu estava pregando em Joinville, o pastor falou assim: sabe qual é o teu problema, Adriel? Quando você prega, parece que você quer que todo mundo seja missionário. Eu falei: pastor, não parece não, eu quero mesmo. Dependesse de mim, eu enviava cada um aqui para um lugar diferente desse mundo. Meu coração queima por isso. Então, quando você pensa, parecer, nossa, mas parece que ele está incomodado comigo. Eu estou mesmo. Ultra preocupado de que você se assente sobre o centro da vontade de Deus. Não quero julgar você, mas eu quero chacoalhar você. Eu quero pôr um espinho na tua mente, fazer você pensar, porque Ele está nos chamando e essa geração está esperando. É nosso tempo, gente. Nossa vida não vai passar
sem que nós demos uma resposta a esse tempo e a essa geração, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé e vamos orar.